Goiás em crise e São Bernardo perde a liderança da Série B. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do futebol brasileiro desse domingo, deste dia 21 de junho. Beleza? Se resume basicamente em Série B, Série C, Série D. E depois de passar por todos esses jogos, eu ainda vou passar pelas principais notícias do futebol brasileiro deste domingo. Beleza? Então já bora começar pelo primeiro jogo do dia da Série B, Avaí e Cuiabá. Vitória do Avaí, vitória por 1-0, fundamental essa vitória. O Avaí que está nessa luta contra o rebaixamento vinha de uma fase muito ruim, resultados ruins, e essa vitória contra o Cuiabá dá uma sobrevida para esse time. O Avaí volta a respirar, assim como o Londrina reagiu, o Avaí com essa vitória volta a respirar para poder sonhar com essa saída da zona de rebaixamento. Vitória muito importante. CRB e Fortaleza ficaram no 1-1, resultado que mantém as duas equipes na mesma situação. Um Fortaleza próximo da parte de cima da tabela, mas que não consegue encostar nos líderes. E um CRB que também está à beirinha da entrada da zona de rebaixamento. O Juventude aprontou e venceu o São Bernardo lá em São Paulo. Cara, essa daqui deve ter sido no máximo a segunda derrota do São Bernardo dentro de casa. Se eu não me engano, perdeu apenas pro Fortaleza, tá? Se eu não estiver enganado, tá bom? O gol da partida foi do Alisson Safira, inclusive. Com esse resultado, o São Bernardo fica preso na segunda colocação com 25 pontos. Se tivesse vencido, voltaria à liderança do campeonato, que agora é do Vila Nova. Já o Juventude chega à quarta colocação com 22 pontos. Vitória que colocou o Juventude lá no topo da tabela. Antes de se iniciar a rodada, estava com 19 pontos. Só para ter ideia, quem tem 19 pontos no momento é o Cuiabá, que é o 10º colocado. Para a gente ver o quão é equilibrado o campeonato. Então, por exemplo, se o Cuiabá, ao invés de perder para o Avaí, que foi o jogo que eu citei, tivesse vencido, ele subiria de 10º para a quarta, quinta colocação. Loucura, né? Então, é isso que acontece na Série B. E aí, o último jogo do dia foi um senhor amasso. Operário 3-0 para cima do Goiás. Goiás em crise, como eu disse. Os dois últimos jogos do Goiás dentro de casa são absolutamente vergonhosos. Pega essa sequência do Goiás, cara. Derrota em casa por 3-0 contra o Operário. Empate 1-1 contra o Atlético em Minas. Aí não é um resultado tão ruim. Mas anteriormente, derrota por 4-0 em casa contra o Novo Horizontino. Nos últimos dois jogos em casa, o Goiás tomou 4-0 do Novo Horizontino e agora 3-0 do Operário. Sinceramente, o Daniel Paulista começa a balançar no cargo do Goiás. E olha que o Goiás por um bom tempo esteve invicto na temporada. Só que esse tipo de resultado, e não foi a primeira vez, como eu disse, de 2 semanas para cá, nos dois últimos jogos dentro de casa, o Goiás em 2 jogos não fez nenhum gol e tomou 7 gols. 2 derrotas vergonhosas do Goiás. E aí quando a gente olha para a tabela, uma vitória importantíssima do Operário, que faz com que o Operário dê um salto na tabela e chegue à quinta colocação com 22 pontos, mesma pontuação do Juventude. E o Goiás fica na 12ª colocação com 18. Então, vitória fundamental do Operário, que está com o Operário lá para cima. E essa derrota para o Goiás, olhando para impacto na tabela, não muda muita coisa. Então, por exemplo, o Goiás na próxima rodada, vencendo, vai a 21. 21 pontos é a mesma pontuação do 7º colocado no momento, que é o Novo Horizontino. Só que o Novo Horizontino ainda vai jogar nessa segunda. Se vencer a Ponte, dá um salto gigante na tabela também. Então, para impacto de tabela, o Goiás segue nesse mesmo contexto de vários times, como foi o caso do Operário, por exemplo. Uma vitória está com o time lá para cima. Tanto é que antes de se iniciar a rodada, o Operário estava apenas 1 ponto à frente do Goiás. E com essa vitória por 3-0, o Operário foi para a quinta colocação, o Goiás ficou na 12ª. E antes da rodada se iniciar, como eu disse, a diferença de pontos era 1. Ou seja, se o Goiás vence, era o Goiás que ia lá para cima. Só que não foi isso que aconteceu. O Goiás, um empate contra o Atlético é um bom resultado até lá em Minas. Por mais que tenham tido um bom tempo com o jogador a mais. Agora, 4-0 contra o Novo Horizontino foi vergonhoso. E agora 3-0 contra o Operário mostra que o Goiás não está sabendo fazer valer o mando de campo. Na Série C, Caxias e Maringá ficaram no 1-1. O Brusque venceu o Floresta por 2-1. E com isso, foi para a segunda colocação com 21 pontos. Mesma pontuação do líder Guarani. Resultado importante para deixar o Brusque nessa colinha do Guarani, que vai jogar nessa segunda contra o Confiança. O Guarani vencendo, assume a liderança de forma isolada novamente. Se empatar também. De qualquer forma, é um Guarani que vai fechar essa rodada
na liderança novamente. Mas importante resultado do Brusque. O Barra empatou com o Amazonas em 1-1 e a Ferroviária brecou esse momento de evolução da Inter de Limeira. Vitória por 2-0 da Ferroviária. Com esse resultado, a Ferroviária chega à quarta colocação com 19 pontos e a Inter de Limeira fica em sexto com 18. Caso a Inter de Limeira vencesse, ela chegaria a 21, que é com a mesma quantidade de pontos do Guarani e do Brusque, que são os líderes do campeonato. A Inter de Limeira poderia colar na liderança da Série C, só que foi derrotada. Então se mantém ali nessa parte de cima, mas não necessariamente na briga pelo título. E aí a gente passa agora pela Série D, onde teve esses jogos de ida da segunda fase, né? Depois vai ter o jogo de volta e a gente já vai ter os primeiros eliminados desse mata-mata. Eliminados e classificados, né? Então, ó, Parnaíba venceu o Águia de Marabá por 2-1. A decisão vai ser lá no Pará. E aí o Águia de Marabá, eu acredito que reverta esse placar. O Central do Pernambuco empatou em 1-1 com o Ferroviário do Ceará. Portuguesa do Rio de Janeiro 1-1 com o Noroeste de São Paulo. Cascavel 2-2 com o Marcílio Dias. Brasiliense e Goiatuba ficaram no 0-0. Iguatu venceu o Tunaluso lá no Pará por 2-1. São José e Santa Catarina 1-1. O 13 da Paraíba venceu o Jacuipense por 3-1. Lagarto e CSA ficaram no 1-1. O ABC venceu o Altos do Piauí por 1-0. Craque 1-0 na Tombense. Maguari 2-0 no Piauí. Serra Branca 2-0 na Juazeirense. O Sampaio Correia, dentro de casa lá no Maranhão, perdeu por 2-0 para o Trem do Amapá. Meu Deus. Complicou de vez a vida do Sampaio Correia. Caraca, o Sampaio tende a ser eliminado da Série D de forma precoce. Vai dar nem para sonhar com acesso. Uberlândia 2-0 no Rio Branco, lá no Espírito Santo. Grande resultado. E aqui era um grande confronto, tá? Duas equipes que eu via bastante potencial de acesso. Assim como é o jogo do Noroeste contra a Portuguesa do Rio. São dois times que têm potencial de acesso e já se pegaram logo de vez agora. Em Vinhema 3-1 no Democrata. O Asa 1-1 contra o Sergipe. Independência perdeu por 2-0 para o Manauara. São Raimundo de Roraima 1-1 com Porto Velho. E o Nacional do Amazonas venceu o Araguaína por 1-0. Tá bom? Vamos passar aqui pelas notícias do dia agora do futebol brasileiro para a gente ver se teve algo interessante. Vamos ver aqui se teve algo relevante. Acordo encaminhado entre o Deossa e o Vasco. Seria um empréstimo com obrigação de compra em caso de metas atingidas. Eu já comentei aqui no vídeo de ontem, né, que já estava sendo especulado esse reforço do Vasco. Ser um baita reforço, o Deossa é muito bom jogador. O Atlético Paranaense acertou a contratação do lateral direito Gilberto do Bahia. Baita reforço. E no Atlético Paranaense já tem um lateral direito Gilberto, que é um moleque da base, né? Enfim, baita reforço, até porque o Gilberto ele vem sendo reserva em vários momentos nesse time do Bahia, né? E no Atlético Paranaense ele tende a ter mais protagonismo. Grande reforço do Atlético. E pro Gilberto, eu acho que ele vai para um time que ele tende a ser mais protagonista e um time que tá muito bem no campeonato também, como é o Atlético Paranaense. Eu acho que é um grande reforço do Atlético e uma tomada de decisão acertada do Gilberto. Só que é aquilo, ele vai jogar rotineiramente em gramado sintético. Muito jogador tem problema com isso, né? Enfim, vamos ver se tem algo a mais. Não, então se resume nisso. Seria um baita reforço para o Atlético Paranaense mesmo. O Gilberto é um excelente lateral direito. Eu torço pro Grêmio, por exemplo. É porque hoje o Pavon tá muito bem na lateral direita do Grêmio. Mas até pouco tempo atrás, quando tinha só João Pedro e Marcos Rocha, aceitaria sem dúvidas o Gilberto. Ele seria titular fácil. É muito bom lateral direito. Enfim, no geral é isso. A gente passa por todos esses principais jogos do dia e também as principais notícias. Beleza? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!